que é muito mais, dá pra adicionar bem mais coisa no assunto, entendeu? Gente, eu acho que é bom a gente ir para outro tema, né? Antônio, vamos explicar sobre o modelo da Terra plana que você, né, organizou. Como funciona também, como eu fico curioso para saber quais as bases que vocês têm para defender esse normal. Tá. O modelo Terra plana é basicamente assim: a Terra é um pedaço de água, então de matéria, que fica vagando no espaço. É um retângulo, na verdade não, um paralelepípedo, né, que tem uma certa profundidade. É iluminado por 8 sóis atualmente, sendo que existe um sol negro, que é o sol da manhã, existem mais outros 7 sóis que são distribuídos ao longo do dia. Então, por exemplo, eu vou pedir para colocar uma imagem depois, não sei se você vai ler. Isso, ela vai Coisa então, como vocês podem ver, tem um sol, mais ou menos ali no dia, tem um sol ali mais ou menos 6 horas. O que acontece? Esses sóis eles alternam, porque a energia do domo, que é transmitida, pelas ações de emissão de carbono, pelas coisas que a humanidade faz, seres vivos fazem, eles acabam gerando essa energia. O que acontece? Ela acaba sendo captada pela parede de gelo. Quando o gelo da barreira evapora, ele chega no topo do domo e essa energia acende os sóis. Então, em determinado período do dia, um sol fica aceso. E é assim que acontece aquela sensação de que o sol está passando. Sabe que, na verdade, não é o sol que está mudando, muito menos a Terra. Na verdade, nada gira. São vários sóis que são fixos numa posição do espaço, assim como a Terra. Mas onde você se baseia nisso? Como que você pode perder nisso? Qual a observação vocês fizeram? Eu estudei muito. Mas você estudar não é... Tem um estudo de Harvard. Harvard foi publicado. O estudo de Harvard que fala sobre isso. Foi publicado pelo professor doutor João Fausto Matias de Faria. Você pode ver depois. Tá, depois eu vou olhar pro mas só que a ciência atual, ela não considera isso. A ciência atual entende que o modelo monocêntrico, que entende que o Sol é o centro do nosso sistema solar, enquanto que os corpos giram em torno dele por causa da atração gravitacional, por causa da lei de Kepler, das órbitas elípticas. E com isso, a posição dele ao longo do dia é verificada, porque além de tudo, a Terra tem uma inclinação gravitacional no seu eixo, que faz com que tenha essa diferença de dia e noite, etc. Então, o que acontece é que essa gravidade, não existe prova concreta de que ela existe. Na verdade, o que existe são... Esse experimento não comprova, vou explicar para ti. Na verdade, não existe gravidade. O que existe é diferença de densidade. Então, o que acontece? Esse caderno tem uma densidade muito maior que a do ar. Então, por isso, a Terra é como se fosse um sistema mesmo. Sabe aqueles sistemas que tem na escola? Então, tudo está imerso no ar, que é o meio menos denso, e o caderno é o meio mais denso. Então, a tendência óbvia é que ele afunda. Isso aí é realmente, só que afundar acontece por causa da gravidade. Porque não é diferença de densidade. Mais denso e menos denso. Eu acho que o Pedro deveria terminar o raciocínio dele antes de você começar a falar a sua. O Hayden deveria falar um pouquinho. Eu acho que merece respeito todo mundo aqui, né? Então, pode terminar seu raciocínio. A densidade realmente existe uma densidade um pouco mais densa, ele sempre vai tender a afundar no corpo menos denso, né? Por causa do impulso, tá? Da deslocação de água, de matéria, etc. Só que quando a Terra mais não vira. Só que o que acontece na Terra, por exemplo, é que o único que faz o corpo mais denso penetrar o corpo menos denso, no caso o ar, e ser atraído até uma matéria que não permite essa penetrância, é que ele tem uma força peso, ocasionada pela gravidade. Então a aceleração gravitacional, a massa da Terra atrai a massa de qualquer corpo e gera essa força peso que faz ela afundar no meio menos denso. O que acontece, por exemplo, quando você solta um balão de hélio no futuro, é por causa que o impulso, a força de impulso dele superou a força peso. Então a gravidade justifica que o meio menos denso, mais denso afundar ou não, é justamente a força da gravidade. Por que quando a gente joga uma boa na água? Por causa do impulso que supera a força da gravidade. Diferença de densidade. Não, também, mas a diferença de densidade faz ela boiar, por causa do impulso. Mas mesmo ela boiando, ela ainda tem a força gravitacional. A diferença é que a força de impulso superou a força de gravitacional. Então quando ela afunda, por exemplo, ela afunda
Por quê? Porque a amplitude dela é inferior à atração gravitacional. Mas como você explica, então, isso a história pode provar, a ciência pode provar, pelos nossos cálculos, as muralhas de gelo que cercam o domo e cercam a massa de terra possuem muito mais massa e densidade do que a própria Terra. Então a gravidade não pode existir, porque senão o nosso planeta entraria em colapso. E sem contar que você tem que considerar que não é gravidade. O que gera essa transição na matéria do meio mais denso, ou tanto faz, não sei agora a ordem, esqueci. É a questão que também existe uma pressão que é feita pelo domo, porque não se esqueça que a Terra é um ambiente fechado, existe um domo que fecha ela no espaço. Então essa pressão é o que acaba ocasionando o fato de se flutuarem. De fato, existe uma pressão só que ela não é gerada por domo, não existe um domo. O que existe são camadas da Terra que se estendem. Mas se não existisse um domo, o ar iria vazar da Terra, você concorda? Chegaria uma hora que a atmosfera se liberaria. A Terra traz partículas, tanto é que, por exemplo, a prova de que não tem como provar que não existe um domo. Quando você vai no meio mais elevado, quando você está mais distante do mar, você vê que a densidade média das partículas é menor, a densidade do ar é menor. Então a quantidade de partículas por metro cúbico é menor. Então isso explica porque a Terra não tem um domo. Explica que quanto mais distante você está do centro, menor a densidade, porque menos partículas elas se extravasam. Essa é uma questão física, né? Que... Se tivesse um domo, a Terra, só concluir nosso assunto. Se tivesse um domo, a Terra teria ter as mesmas quantidades de partículas por metro cúbico. A densidade, a concentração, a pressão ia ser a mesma. Mas a gente vê que não é fato. Tanto é que se você cozinhar água no nível do mar, você vai ver que ela vai cozinhar, vai vaporizar uma temperatura X, a 100 graus. Se você cozinhar ela num lugar acima do nível do mar, você vai ver que ela vai vaporizar uma temperatura não necessariamente. Porque a pressão não necessariamente, Pedro. é menor. Então a gente pode ver na equação de Kepler, você vê que a temperatura dela está completamente ligada à pressão. O que acontece? Você está falando, mas você tem que entender que perto das bordas do domo, a pressão ela acaba sendo menor. Por quê? Porque justamente está mais perto do domo. Porque o domo é feito de um material intransponível, que eu já havia comentado, é aquela que chama de pósitron. O pósitron é a partícula que compõe o domo. Ele é uma partícula que diminui a pressão de tudo que está ao redor dele. Então é por isso, não, é por causa disso. Mas enfim, eu acredito que o Raiden queria falar alguma coisa. Deixa a gente terminar. Ele não está deixando a gente falar. Exato, mediadora.